Olá, meus queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. E hoje é um dia especial, né? Um dia que nós vamos fazer aí o nosso exercitando. Então vocês receberam aí o caderno de questões, né? Com aquelas questões para vocês darem uma olhada, responder. E vamos ver então qual é o tema do nosso exercitando de hoje, baseado em que aula. Então nós estamos na aula 167, né? Vamos corrigir então esse exercitando aí da parte 2. Então abram aí o caderno de questões de vocês e vamos então agora fazer aqui a nossa conferência e as nossas correções dessas questões. Na aula de filosofia então, nós estamos aqui na questão 12, né? Vamos ver aí, ó, a questão 12, ela está falando aí desse mundo grego do século IV a.C., né? Tem aqui essa palavra, esse texto, que é um texto de suporte para você responder a questão, né? Vocês sabem que sempre tem um texto de suporte e aí você responde. Então, essa cidade é uma estrutura de uma cidade-estado que é dispersa pelo território helênico, né? Grego. Essa fragmentação política levou os filósofos a procurarem estabelecer uma ideia sobre as formas de governo que fossem mais adequadas. Então, esse texto aí já dá um suporte para você responder a questão. E o que ela vem pedindo para vocês, então? Ela pediu o seguinte, ó. Entre essas ideias, pode-se destacar o seguinte, que a democracia racional, defendida por Demócrito, era uma oligarquia comercial defendida por Sócrates, era uma aristocracia rural defendida por Heráclito, era o governo dos filósofos defendido por Platão, ou é o governo de todos defendido por Sócrates? Então nós temos aí 5 alternativas. E qual foi então alternativas que vocês marcaram, né? Que vocês responderam aí? Qual que vocês acham que é a alternativa correta diante daquele texto, da ideia central, né? O que nós podemos destacar? Então nós temos aí democracia, oligarquia, né, aristocracia, o governo de filósofos e o governo de todos. Qual dessas questões, então, nós vamos buscar responder como se fosse a resposta correta? O que vocês acham? Como é que vocês responderam? Nós temos algumas respostas aí de vocês, vão marcando qual aquela que você acha que é correta e que você já até marcou, né, no caso, né, da sua questão, né? Leiam bem o texto, né? Façam aí uma leitura. E vamos voltar aqui para o texto suporte para vocês observarem melhor aí, ó. O mundo grego no século IV a.C. era marcado por uma estrutura de cidade-estado dispersa pelo território helênico. Essa fragmentação política levou os filósofos a procurarem estabelecer uma ideia sobre as formas de governo. Que tipo de governo, então, era proposto ali? Que fossem as mais adequadas, né? Então, vocês sabem que os filósofos, nesse período, eles tinham uma utopia, né? Um desejo de como deveria ser governado o Estado, a cidade-estado, né? Então, eles trabalharam essa ideia aí, tá bom? Então vamos ver aqui, qual seria então, vamos dar uma olhada aqui na resposta, para a gente já começar avançando aqui na resposta correta, né? Começando aqui pela parte do que não seja, né? Então veja bem, essa ideia é uma ideia que foi trazida pelo Platão, que é o governo de filósofos. Ele defendia essa proposta, né? Por que Platão defendia essa proposta? Vocês lembram aí? Para ele, todo governo, ele deveria ser orientado, ele deveria ser organizado e ser liderado por um filósofo. Se não fosse um filósofo para Platão, esse governo tenderia a ser um fracasso. Essa era a ideia dele, né? A ideia do Platão é que se outra pessoa que não tivesse essa concepção filosófica, porque ele era baseado em quem? Ele era baseado na ideia de Sócrates, né? Sócrates foi o grande mestre que deu a vida, né, por esse ideal, né, de uma cidade governada
pela sabedoria do homem que possa governar a cidade, que possa gerir a cidade e fazer com que os seus habitantes tivessem uma vida boa, uma vida feliz, uma vida com virtudes, né? Como ele dizia. Então, como é que chamava-se esse governo dos filósofos para o Platão, né? Então, vamos ver aqui, ó, no nosso comentário. É chamado de sofocracia, que é uma palavra grega que quer dizer, né, a virtude da moderação, ou seja, o governo dos sábios. Então, essa era a ideia, né? Uma sofocracia. Nós conhecemos a democracia, nós falamos de tirania, não é isso? Aristocracia. Mas o Sócrates, ele defende a sofocracia, que quer dizer o quê? O governo dos sábios. Então, é uma teoria filosófica antiga de um sistema político defendido por ele numa obra que ele escreveu, que é uma obra política, chamada A República, né? Lá nesse livro A República, no livro 7º, ele vai tratar do mito da caverna, né? Vocês lembram aí? O mito da caverna, portanto, é aquela ideia de que nós todos nascemos acorrentados, né? Nascemos acorrentados dentro de uma caverna, e tudo que nós contemplamos, seria a sociedade, né? Contempla, são apenas imagens, sombras da realidade. Quem está numa caverna só consegue ver as paredes da caverna, né? O que está dentro da caverna, que é fechada. Esse fogo que joga as sombras na parede reflete apenas o que? As sombras da realidade. Quando alguém se liberta dessas correntes e sai da caverna e contempla o mundo lá fora, imagine você saindo de uma caverna, né? Você vê o céu, você vê o sol, né? Você vê a paisagem, a natureza. Você tem uma outra visão de realidade. Para ele, esse homem é o filósofo, é o que se libertou das correntes. Por isso que ele defende que quem deve governar a cidade é o filósofo, porque ele se libertou da corrente. Estão entendendo aí? Então, nesse sistema, só poderá governar quem contemplou essa ideia do bem. Então, assim se constitui o quê? O regime ideal. Vejam bem, não é o que é o real, é o ideal sobre a ótica na perspectiva platônica, né? Então, é o filósofo, aquele que se libertou da corrente, ele conseguiu contemplar o mundo real e deixou de ver aquelas sombras, né, na parede. Então, chama-se sofocracia. Guarda isso aí, às vezes essas questões caem no Enem, nas provas, essas palavrinhas chaves, né? Se você não souber para onde vai, na hora você já vai se perder, né? Então, quando vem lá, sofocracia está ligada com a ideia de um governo que é baseado única e exclusivamente na liderança, né, dos sábios, esses que vão ter que governar uma cidade. Entenderam aí? Marcaram direitinho, nunca esqueçam, guardem aí, marquem essa questão e vamos agora para a nossa outra questão, que é a questão 13 do nosso caderno de questões, né? Olha aí, vocês estão vendo uma imagem, não é isso? No centro da imagem, observem essa imagem aí, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Então você vê aí que tem um homem barbadão aí, vestindo uma roupa vermelha, já quase meio laranjada, né? Esse é o Platão, tá? Ele está com a mão apontando para cima, observem aí o dedo dele. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? O que o homem descobre? Por que o Platão está apontando para a mão para cima, né? O dedo para cima. Aí vem as questões. Letra A, descobre que a suspensão do juízo é como uma reveladora da verdade? Seria essa aí, pessoal? Letra B, que a realidade inteligível por meio do método dialético, o que é a salvação da condição mortal pelo poder de Deus. A letra D,
é a essência das coisas sensíveis no intelecto divino? Ou a ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade? Então tá aí, ó, nós temos essas questões. Por que nessa imagem aí, né, que é a Escola de Atenas, né, é uma pintura clássica aí, a Escola de Atenas, por que então que o Platão, que está no centro, esse que está do lado dele aí é o Aristóteles, né? Você percebe que o Aristóteles aponta a mão para baixo. Isso é uma simbologia muito importante. Mas por que, a questão aqui nossa é, por que o Platão aponta a mão para cima? Nessa ideia aí. Vocês lembram? O que vocês marcaram? Como é que vocês fizeram essa questão? Alguém acertou? Aqui você pode errar, tá bom? Aqui não tem problema. Aqui você pode errar, você tem todo o direito de errar. A gente erra e corrige. Lá na prova do Enem você não pode errar, né? Perde ponto. Mas aqui você pode errar, tá bom? Então tá aí. Vamos ver então, pegando aí a ideia central, né? Qual é a resposta correta então? Vamos só ver aqui rapidamente a ideia central, ó. No centro da imagem, voltando para vocês aí, ó. O filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? Então vamos ver a resposta. Qual é a resposta correta? Tá aí, ó. Ele descobre ele descobre a letra B, né? Que é o quê? Que é a realidade inteligível por meio do método dialético. Por que isso? Aqui a gente vai ter que conhecer um pouco, né, a estrutura do pensamento de Platão, aquela mais essencial do seu pensamento. E aí vamos ver o que diz aí, ó, nosso comentário sobre essa questão aí, ó. Por que Platão aponta para cima? Porque o que representa o mundo das ideias? Vocês lembram? Platão fala do mundo das ideias e ele fala de um mundo sensível, né? Não é isso? Então, o mundo das ideias é esse mundo que para ele está em cima, acima das coisas sensíveis, acima desse mundo aqui. Então, para o filósofo Platão, esse mundo real e o mundo racional é um dualismo, é um mundo das ideias que está acima dos homens. Por isso a mão dele está apontada para cima, né? O homem só conseguiria percebê-lo caso se dedicasse ao quê? A um racionalismo, uma racionalidade profunda, que só é possível através da dialética, ou seja, de um diálogo que cria condições para chegar a uma conclusão. Então, o instrumento que permite o alcance da verdade. Então, Platão, nessa imagem, uma vez essa questão já caiu no Enem, né? Então, essa imagem, Platão apontando o dedo para cima, é porque para ele, o pensamento dele, o mundo das ideias é o mundo das alturas, é o mundo metafísico. Esse mundo é um mundo perfeito. Esse mundo aqui é um mundo sensível, o mundo das imperfeições. Nós apenas aqui vivemos as coisas acidentais dessa ideia geral que existe. Então, quando a gente fala de cavalo, é uma ideia geral. Mas existem aqui no nosso mundo, existem vários tipos de cavalo, né? Cachorro, gato, qualquer coisa, qualquer objeto. Mas uma ideia central existe, cavalo, né? Uma ideia central do objeto. É o mundo das ideias que nós contemplamos e que nós jogamos aqui e trazemos para essa realidade concreta que é imperfeita. Tanto é que esses objetos morrem, eles perecem aqui nesse plano imperfeito de Platão. Tá certo? Então valeu aí pela participação de vocês, anotem essas questões e vamos agora para o exercitando de geografia. Olá, bom dia a todos. Sou a professora Andresa. Agora vamos ao nosso exercitando de
geografia. Vocês estiveram aí no primeiro momento, né, com exercitando de filosofia, e agora vamos ver as questões de geografia que foi passada aí para vocês, né, rever essas duas questões. Aí vocês podem pegar o caderno de vocês, do exercitando, na parte 2, né, e aí nós temos as questões. Então a gente vai observar a primeira questão, eu vou ler juntamente com vocês essa primeira questão e comentar ela, né, com relação aí à alternativa correta e também as alternativas que não estão corretas. Então vamos à questão de número 14. Aí nós temos o conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva ou população economicamente ativa estão distribuídos nos 3 setores da economia. E aí nós temos os 3 setores, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Lembrando, gente, que a população, de acordo com o IBGE, ela é dividida em população economicamente ativa, né, que são aquelas pessoas que estão atuando ali em algum setor da economia, e a gente tem também a população economicamente inativa, tá bom? Aí para geografia, que são, no caso aí, as crianças, né? Geralmente o IBGE adota as crianças com menos de 10 anos e também as pessoas que não estão aí inseridas no mercado de trabalho e também que não estão ali dentro de algum desses setores da economia, tá bom? Aí nós temos, marque a alternativa que indica apenas atividades econômicas do setor primário, tá bom? Aí vamos às alternativas. Letra A, temos agricultura, pecuária e extrativismo. Alternativa B, indústria e comércio. Alternativa C, apenas atividades relacionadas à indústria. Alternativa D, agricultura e comércio. E alternativa E, será se é o comércio, extrativismo e pecuária. E você vai julgar qual dessas atividades. Temos aí apenas atividades econômicas do setor primário, tá bom? Então eu vou deixar um tempinho para vocês observarem a questão novamente e responder aí no chat pra gente, tá bom? Temos aí os professores de geografia acompanhando vocês pelo chat. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para eles, que eles estão acompanhando. E aí eu vou acompanhando aqui também o que vocês vão respondendo no chat. Daqui a pouco eu retorno.
Muito bem, a gente teve aí a participação, né, de 2 alunos, a gente tem o Luiz Felipe e também a Kiara Reis, né, participando aí com a gente da nossa interatividade aí pelo chat. Lembrando também, gente, que se vocês tiverem alguma dúvida, tem os professores de geografia aí acompanhando vocês pelo chat, tá bom? Aí vocês podem entrar em contato com eles pelo chat privado, tirar aí as dúvidas de vocês. Ah, professora, fiquei em dúvida em 2 alternativas, e aí você já tira a sua dúvida também com os professores que estão aí acompanhando, tá bom? Então, a gente tem aí 2 respostas, né? Do Luiz, ele respondeu letra A, e a Kiara também colocou questão 14, letra A. Então, vamos aí às alternativas, né? Eu coloquei diversas atividades para vocês observarem, e aí vocês colocaram letra A, agricultura, pecuária e o extrativismo. Então, essa é a alternativa correta, tá bom? Aí daqui a pouco eu faço comentário, então vamos aí para a alternativa B. A gente tem indústria e comércio. Indústria, gente, é setor secundário. E já o comércio, ele já faz parte das atividades econômicas do setor terciário, tá bom? E aí na letra C, apenas atividades da indústria. Aí a gente tem também setor secundário, né? Então a gente já excluiria essa alternativa. Letra D, aí a gente tem agricultura, que é setor primário, e comércio, que é setor terciário. Então, a gente também exclui. E a alternativa E, temos comércio, setor terciário, o extrativismo, que já é o setor primário, e pecuária também setor primário. Então, como a gente já tem aí 2 setores, né? Então, a gente excluiria também. Ficaríamos com a alternativa A, que os alunos Luiz e a Kiara colocaram aí uma alternativa correta, tá bom? Então, vamos aí à alternativa para mostrar para vocês. A letra A, agricultura, pecuária e o extrativismo. Então, essas são as atividades que compõem aí o setor primário, tá? Então, o setor primário, ele vai estar vinculado aí ao desenvolvimento da agricultura, das atividades aí relacionadas à pecuária, né? A criação de animais, de uma forma geral, e também do extrativismo, tá? Lembrando que o extrativismo, a gente tem aí o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e mineral. Então, esse setor, gente, ele vai ser responsável aí para produzir, né, a matéria-prima que vai abastecer o quê? Que vai abastecer o setor secundário, que é o setor ali das atividades relacionadas à indústria, tá bom? Só aí para a gente relembrar as atividades econômicas. Então, vamos agora para a questão de número 15. Aí nós temos a Zona Franca de Manaus abriga um dos principais parques industriais aí do país. Responsável por um dos maiores PIBs. Lembra o que é PIB? Produto Interno Bruto. Tudo o que um país ele vai ali produzir, né, da indústria brasileira. Então, o Polo Industrial de Manaus, que é o PIM, né, a gente sabe aí que a abreviação de Polo Industrial de Manaus, ele vai fabricar produtos que fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Se você for verificar aí a sua televisão, o seu micro-ondas, tudo que você tem aí na sua casa, tem alguns produtos ali que a maioria deles são produzidos aqui em Manaus, né? Você verifica ali atrás do produto, da televisão, verifique aí depois onde é que ele foi produzido, né? Geralmente está ali, produzido Polo Industrial de Manaus ou na Zona Franca de Manaus. E se foi produzido em um outro estado, ele também vai estar ali informando. Aí nós temos que os parques industriais da Zona Franca de Manaus, eles fazem parte de qual setor da economia? Aí a gente tem também, né, as atividades relacionadas. Letra A, ao setor primário. Letra B, ao secundário. Letra C, terciário. Alternativa D, quaternário. Ou alternativa E, essas atividades não fazem parte da economia. Então, vou deixar aí um tempinho também para vocês observarem, leiam o texto novamente, tá bom? E aí, daqui a pouco eu volto aqui com a resposta para vocês e os comentários.
Muito bem, então nós temos aí a participação também de mais um aluno agora, né? A Kiara ali, o Luiz Felipe estão até bagunçando aí com o Kennedy, dizendo que ele chegou atrasado, né? Mas eu acredito que ele conseguiu aí conectar agora, não tem problema. Depois você também pode aí conversar com seus colegas ou então pedir ajuda ali dos professores com relação ao exercitando, foi o primeiro, né, de filosofia. Teve aí também 2 questões, tá bom? Então aí a gente teve, né, apenas uma alternativa, o Luiz, a Kiara, quero até parabenizar também que acertaram ali a questão 14, e o Kennedy também colocou a alternativa B, né? Então a gente já teve ali até uma dica quando eu estava comentando com vocês os setores da economia na questão de número 14, né? Aí a gente teve também agora a participação do Kennedy, que inclusive é lá de Careiro da Várzea, né? O Luiz e a Kiara não colocaram ali a escola de onde eles eram. Depois eu dou uma olhadinha aí no chat, que daqui a pouco a gente já tem aí o exercitando de história, né? Então vamos aí aos comentários. A gente tem os parques industriais da Zona Franca de Manaus, eles fazem parte de qual setor da economia? Então nós temos aí a alternativa B, né? O primário, só para a gente relembrar, a gente tem as atividades do extrativismo, da agricultura e pecuária, e o setor terciário, gente, a gente tem ali as atividades do comércio e serviço. As atividades da indústria fazem parte do setor secundário, alternativa B. Parabéns aí para a Kiara, para o Luiz e também para o Kennedy. E aí nós temos o comentário, o setor secundário, né, ele vai atuar no sistema industrial, enquadrando aí o quê? Né? A produção de máquinas, que vai produzir máquinas que vão ser utilizadas por outras indústrias, que são as indústrias de bens de consumo, né? Tanto os bens de consumo duráveis ou não duráveis, que são aqueles que a gente vai ali consumir, né? Os bens duráveis pode ser um carro, uma moto, que tem uma durabilidade maior, e os bens não duráveis que têm ali uma durabilidade menor, né? Que é o que a gente também vai consumir, que são as nossas roupas, os alimentos que fazem parte dessa indústria. Aí temos também a construção civil e também a geração de energia, tá bom? Que fazem parte aí do setor da economia, que é o setor secundário. Então esse foi o nosso Exercitando de Geografia. Agradeço aí a participação dos nossos alunos no chat e agora vocês irão ficar com o Exercitando de História e até uma próxima. Olá, queridos alunos da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos agora à correção do Exercitando de História. Sou a professora Odilene Santiago e vou estar aqui com vocês nesse momento aí de correção. A nossa aula de hoje é a aula de número 167, a parte 2 da nossa correção. Então vamos lá à nossa questão de número 16, trago ela aqui para vocês, vamos ver a nossa questão novamente, uma questão da toda a matéria que foi adaptada, ou seja, sofreu aí algumas modificações para a gente trazê-la para vocês, não é mesmo? E ela nos diz o seguinte: na cidade de Atenas, só era considerado cidadão quem nascia na cidade. Ou seja, se não nascesse na cidade, não era considerado cidadão. Logo, os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis, ou seja, da cidade-estado, né? Então, os estrangeiros estavam aí, né, excluídos dessa participação política. O nome dado a esses estrangeiros em Atenas era... Então, nós temos aí como opções, né? Letra A, fátrias, eram os frátrias. A letra B, eram os geórgos. A letra C, eram os ilotas. A letra D, eram os metecos. Ou a letra E, eram os eupátridas. Eu vou deixar a questão aí, certo? Um minutinho para que vocês reflitam. Quero ver as participações de vocês movimentando aí o nosso chat, tá certo? Lembrando que nós temos aí os colegas professores de História que estão à disposição aí para tirar dúvidas. Nós temos o professor Carlos, a professora Isabel e o professor Ananias que estão aí. Então, em caso de dúvidas, não hesitem. Chamem aí os professores, tá certo? Vou deixar um pouquinho a questão e daqui a pouco a gente retorna aí para fazer a correção dela.
Estamos de volta, quero ver as participações de vocês no chat. Vamos lá, o Luiz, a Kiara, o Kennedy, que estavam aí participando conosco. Quero ver as respostas de vocês aí no nosso chat, tá certo? Lembrando, né, aí que a nossa questão, hoje a questão 16 e 17, são as questões que nós faremos aqui a correção. Qualquer dúvida, temos nossos colegas aí no chat, podem chamá-los. Então vamos lá novamente à nossa questão. Vou fazer um breve comentário sobre a nossa questão. Nossa questão nos diz o seguinte: ele quer saber o nome dado aos estrangeiros, né, em Atenas. Como que eles eram chamados lá em Atenas? Professora, por que esses estrangeiros tinham tanto interesse em ir para Atenas? Lembrando que outra cidade importante, né, outra polis importante que era Esparta, ela não recebia os estrangeiros, tá certo? Já em Atenas, eles eram ali, né, atraídos por esse grande esplendor aí de Atenas na época. Então vamos lá, né, eu vejo aqui que o Kennedy, da Escola Estadual Coronel Fiuza, lá no Careiro da Várzea, colocou que a alternativa é a letra D. E muito obrigada aí pela sua participação, Kennedy. Quero ver também aí os nossos alunos Luiz e Kiara, que estão aí devendo as suas participações, tá certo? Então, vamos lá a nossa resposta. Trago aí para vocês a nossa resposta. O Kennedy acertou, meus parabéns. É a letra D. Metecos. Este era o nome dado aos estrangeiros ali em Atenas. E eu trouxe para vocês também um comentário, para você que quer aí anotar, complementar aí o seu estudo, né? Ficar ali bem entendido o porquê da questão. Então, apenas os homens livres que eram nascidos em Atenas eram considerados cidadãos, né? E eles, né, estavam ali, então todos os outros estavam ali excluídos da vida política. Por exemplo, as mulheres, né, os escravos e também os estrangeiros, que nós já vimos que eram chamados ali de metecos, tá certo? A letra A está errada, porque os frátrias eram ali organizações sociais do período homérico, né, ali uma espécie de tribo ou
clã, tá? A letra B está errada por quê, professora? Porque os geórgos, eles eram ali, né, faziam parte dos chamados gêneros e eles possuíam um parentesco distante do pater. Já a letra C está errada, né, porque os ilotas, eles eram servos, isso mesmo, servos, cuja propriedade pertencia aí ao Estado. E a alternativa E estava errada, porque os eupátridas eram os filhos e parentes próximos do pater familiar ali, né, que tinham direitos às melhores propriedades. Então está aí a resposta da nossa questão. Espero que vocês aí tenham compreendido a nossa questão. Muito obrigada aí pela participação do nosso aluno Kennedy, que acertou. Então vamos agora à nossa alternativa, né, a nossa questão, desculpa, de número 17. Vamos a ela. A nossa questão de número 17 é do Brasil Escola e também foi adaptada. Ela nos traz um texto, isso mesmo. Esses textos que vêm na questão, meus queridos, são sempre um suporte, né, para que vocês possam ali compreender um pouco mais a questão, tá certo? Ela não vai trazer a resposta, mas ela vai nos dar um suporte, um direcionamento. E aí ele nos diz o seguinte: com a preocupação de manter a ordem social, os esparciatas mantiveram ali um rígido controle sobre as atividades culturais da cidade. O governo estimulou o chamado laconismo, a xenofobia e a chinelase. O que são isso, professora? E tudo isso está envolvido ali com a aversão ao estrangeiro, tá certo? Com o impedimento, com o banimento desse estrangeiro. Então, se todas as vezes vocês virem alguma palavra, não esqueçam, grifem ela na questão, né? Vão aí em busca de compreender um pouco mais essas questões, essas palavras aí um pouco mais complexas. Mas nesse contexto, elas estão envolvidas aí, né, com essa questão do preconceito, da aversão ao estrangeiro, esse banimento do estrangeiro. Então, sobre esse texto aí, né, a gente já compreendeu um pouco mais, e agora a questão nos diz o seguinte: sobre a educação da mulher espartana, podemos afirmar que, então, o que é correto de se falar aí sobre a mulher de Esparta? Nós temos aí as alternativas de A, também a E. Vou deixar para vocês um minutinho para que vocês leiam com calma essas alternativas. Daqui a pouco a gente retorna e eu quero ver as participações de vocês no nosso chat, tá certo? Vamos lá!
Estamos de volta. Vejo aqui que vocês estão participando pelo nosso chat. Fico muito feliz com as participações de vocês e já quero agradecer aí aos alunos que estão participando, tá certo? Vejo aqui algumas participações, daqui a pouco eu vou chamá-las aqui para a gente comentar. Primeiro, vamos lá ver as nossas alternativas. Vamos a elas. Nossas alternativas da nossa questão de número 17, a letra A, nos diz o seguinte. Lembrando que estamos falando sobre o quê? A educação da mulher espartana. Então, o que é correto se falar aí sobre essa educação? Letra A. Conduzir a mulher a entender exclusivamente de política, de filosofia, pois isso seria importante na elaboração de boas leis para Esparta e para melhorar a política da cidade? Letra B. A educação da mulher era baseada em um regime totalitário, em que o governo substituía a educação dos pais pela educação voltada para a pátria, para a questão militar. A letra C. A mulher espartana, além de treinar no quartel, ela era vista como um objeto de reprodução, que necessitava de um corpo saudável para gerar filhos fortes que se tornariam aí futuros soldados espartanos. Letra D. De acordo com os estudiosos, a mulher espartana não podia realizar atividades físicas nos quartéis e eram totalmente aí submissas ao homem, tendo aí como única e exclusiva missão gerar filhos saudáveis e cuidar dos serviços domésticos. Ou a alternativa é, a mulher espartana não podia realizar atividades físicas nos quartéis, já que isso poderia gerar infertilidade. Elas poderiam apenas aprender sobre filosofia e costura, sendo totalmente submissas aí aos homens. Então vamos lá às participações de vocês no nosso chat. Nós temos aqui a Lauriette, né, que é lá da Escola Estadual Coronel Fiuza, do Careiro da Várzea, colocou a alternativa C. Nós temos também, mais uma vez, a participação do Kennedy, né, que colocou aí também a questão C. E a Raíssa, também lá do Careiro da Várzea, que colocou a alternativa aí C. Então, nós vimos aí que vocês estão na alternativa C. Trago para vocês agora a nossa resposta. Parabéns! Acertaram! A alternativa correta é a letra C. Isso significa que vocês estavam prestando atenção durante as nossas aulas. A mulher espartana, além de treinar no quartel, era vista como um objeto de reprodução que necessitava de um corpo saudável para gerar filhos fortes que se tornariam aí futuros soldados espartanos. E vamos ver rapidamente o nosso comentário, que nos diz o seguinte: a mulher possuía importância em Esparta no sentido de ser a reprodutora dos filhos saudáveis, né, que futuramente virariam aí bons guerreiros. Por isso, durante a educação da mulher espartana, existia a realização de atividades físicas para que elas possuíssem, então, corpos propícios à geração de crianças sadias. Dessa forma, as mulheres, antes de se casarem, passavam também por um teste para receber a autorização do Estado. Assim, elas deveriam engravidar de um escravo e comprovar que seriam aí uma reprodutora de filhos que se encaixavam nos ideais aí do militarismo. Só depois disso é então que elas poderiam se casar. Viram que bacana? Esses comentários ajudam aí a enriquecer, não é mesmo, a nossa questão. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco da nossa correção do Exercitando de História e vou chamar agora o professor Dário para fazer a correção das questões de Sociologia. Até a próxima! Olá, vamos continuar com o nosso Exercitando? Agora é a aula 167-167 do componente curricular Sociologia. Sou o professor Dário Pinheiro e vamos iniciar o Exercitando agora! Nós trazemos aí a primeira questão para você. Não esqueçam de participar no chat, porque é muito importante essa interação e, em caso de dúvidas, não se preocupem. Temos professores dando apoio para vocês no nosso chat. Vamos à nossa questão de número 18. Essa questão diz o seguinte, vamos ler com bastante atenção. De acordo com a concepção do método materialista histórico fundamentada por Karl Marx e Friedrich Engels, as mudanças sociais que se passam no decorrer da história de uma sociedade não são determinadas por ideias. No referido método, o
que determina as mudanças na sociedade? Vamos lá, temos 5 alternativas. Você vai ler com muita atenção e, de acordo com o enunciado, vai marcar qual delas indica a mudança na sociedade na visão do método materialista histórico de Karl Marx e Friedrich Engels. Vamos lá? Responda com atenção e logo a gente volta para comentar e fazer uma correção. Todos e todas procurando aí a resposta correta para a nossa questão número 18, que fala sobre o método materialista histórico fundamentado por Karl Marx e Friedrich Engels. Qual é o elemento que proporciona a mudança nas sociedades de acordo com esses autores? Vocês já procuraram? Já encontraram a resposta? Vamos agora verificar uma a uma. Será que são os valores morais? Não. De acordo com Marx, não são os valores morais. São os dogmas religiosos? Também não. Não são os dogmas religiosos. Vamos à letra C. A situação econômica dos indivíduos. Exato! Vocês aí que estavam em dúvida, agora podem marcar com toda certeza a alternativa C. Para Karl Marx, a situação econômica dos indivíduos é que determina as mudanças nas sociedades. É muito importante que você compreenda essa característica que fundamenta o método materialista histórico desse autor tão importante para a sociologia. Aí, nós comentamos que é justamente para reforçar e para você ler com muito cuidado e compreender que, na interpretação do materialismo histórico de Karl Marx e Friedrich Engels, as mudanças que ocorrem nas sociedades se dão em virtude de questões materiais, ou seja, a situação econômica dos indivíduos que compõem essas sociedades é que provoca as mudanças sociais. Muito bem, parabéns para aqueles que acertaram e vamos continuar porque tem mais uma questão. É a questão número 19 e ela também se refere a Karl Marx e diz o seguinte: classe social
é um conceito sociológico desenvolvido por Karl Marx para apresentar a compreensão da sociedade capitalista. Para este autor, as classes sociais no modo de produção capitalista estão divididas em 5 alternativas. Você vai ler com muita atenção e vai indicar aquela que indica as classes sociais para este autor desta aula, nesta questão 19. Alguns minutinhos para responder e logo voltaremos, ok? Todos em atividade, todos exercitando sociologia, isso é muito bom. Kennedy, obrigado pela participação. Aos outros alunos e alunas que também estão aí lendo com muita atenção, né, essa questão número 19 sobre Karl Marx, e lembrando que classe social é um conceito muito próprio deste autor. Caso tenha dúvida, não compreendeu muito bem, não deu tempo, entrem no nosso chat, porque o nosso professor Josino está à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito desta temática. Mas quanto à nossa questão, vamos lê-la com muita atenção outra vez para oferecer a resposta correta. Classe social é um conceito sociológico desenvolvido por Karl Marx para apresentar a compreensão da sociedade capitalista. Para este autor, as classes sociais do modo de produção capitalista estão divididas em, exatamente, Kennedy, em burgueses, né, que são os donos dos meios de produção ou de empresa, e proletários, que são os trabalhadores. Vocês aí entenderam por que as outras não estão corretas? Vamos confirmar. Por que a letra A não está correta, professor? Porque nobres e camponeses é uma referência à classe social da Idade Média. A letra C, patrões e chefes. Bem, na sociedade capitalista existem patrões e chefes, mas não é o termo empregado por Karl Marx. Servos e vassalos, outra referência à Idade Média, que não foi cunhado por Karl Marx. Letra E, chátrias e vaixás. Termos estranhos, né? Porque são da sociedade de castas lá da Índia. Então, não se refere à sociedade capitalista. Parabéns a vocês que realmente marcaram a letra B. Vamos confirmar? Olha aí no nosso gabarito
a questão 19, né, para este autor, que é Karl Marx, as classes sociais no modo de produção capitalista estão divididas em burgueses e proletários. Tem um comentário que nós preparamos para vocês, que é para reforçar o entendimento dessa questão. O conceito de classe social em Karl Marx divide a sociedade capitalista em duas classes. São elas: 1. Os burgueses, como vocês já disseram, que são os donos dos meios de produção. São os patrões e os donos de empresas. Marx vai chamá-los de burgueses. E 2, os proletários, que são os empregados, os trabalhadores, que só possuem sua força de trabalho. Eles não possuem máquinas, eles não são donos de empresa, por isso são despossuídos, como diz Marx, dos meios de produção. É muito importante que você entenda os conceitos de classes sociais neste autor tão importante para a sociologia, que é Karl Marx. Queremos agradecer a participação de todos nesse Exercitando de hoje e lembrando que estamos aqui à disposição para quaisquer dúvidas que tenham de qualquer outro componente. Muito obrigado pela participação e até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.